Oi, hoje nós vamos estudar as medidas de volume. O que é medida de volume? A medida de volume no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, é o metro cúbico. Metro cúbico, por que cúbico? Porque volume nada mais é do que o espaço ocupado por um corpo. Então, nesse caso, o volume é cúbico porque ele compreende o produto do comprimento pela largura e pela altura. Então, aqui nesse exemplo, Hugo trabalha em uma farmácia e precisa organizar em uma prateleira caixas de o mesmo remédio. Ele resolveu empilhá-las em 4 camadas, contendo 12 caixas cada uma. Bom, então qual é o volume ocupado por essas caixas? Né? Qual é o espaço ocupado por essas caixas? Para saber, basta que eu multiplique a quantidade do comprimento, aqui nesse caso, 1, 2, 3, 4, foi colocado 4 caixas, por 3 caixas aqui na largura e 3 na altura. Então, para determinar esse volume, para calcular a quantidade desse volume, eu vou multiplicar a quantidade colocada na base pela quantidade, né, o comprimento, pela quantidade da largura, que é 3, pela quantidade em que foi empilhadas, que aqui nesse caso são 4. Então, quantas caixas foram colocadas ali? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Então, aqui, nesse espaço, foram colocadas 48 caixas. Então, para se calcular o volume, nós fazemos o produto entre o comprimento com a largura com a altura. Por isso, o volume é cúbico. Cúbico porque compreende 3 dimensões: comprimento, largura e altura. O volume do paralelepípedo. Estudamos anteriormente os paralelepípedos. Veja a seguir alguns exemplos dessas figuras geométricas espaciais. Então, aqui eu tenho, né, um bloco retangular, comprimento, largura e altura. Aqui eu tenho um cubo, que o comprimento, a largura e a altura são iguais, e tenho outro bloco retangular em outra posição, comprimento, largura e altura. Então, para calcular o volume desses paralelepípedos, eu vou fazer o produto do comprimento pela largura pela altura. Então, o produto dessas 3 medidas é que me faz determinar o volume, que é o espaço ocupado por esses corpos, por esses paralelepípedos. Agora vamos calcular o volume do paralelepípedo representado ao lado. Para isso, consideremos cada bloquinho, né, como uma unidade de medida de volume. Assim, para determinar o volume desse paralelepípedo, basta determinarmos quantos bloquinhos o compõem. Então, quantos bloquinhos eu tenho aqui? Né? Eu tenho aqui na frente, eu tenho ali atrás empilhados. Então, para calcular, eu vou contar quantos tem aqui na base, o comprimento. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5
bloquinhos. Na lateral, né, que é na largura, eu tenho 2 e na altura eu tenho 3. Então, para calcular esse volume, eu vou multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Então, o volume aqui é de 30 bloquinhos. Dando continuidade nas atividades, questão de número 1 da página 134. Júlia empilhou alguns sabonetes em 2 camadas, sendo cada uma com 15 sabonetes. Então, determine o volume dessa pilha, considerando cada sabonete como uma unidade medida. São 2 pilhas, cada uma com 15 sabonetes. Então, isso me dá um total de 30 sabonetes. Na questão de número 2, considerando o cubo como unidade medida de volume, sabendo que não há blocos escondidos atrás das pilhas, determine o valor de cada uma das pilhas. Quantos bloquinhos tem aqui nessa pilha? 1 bloquinho, 2 bloquinhos, aqui tem uma pilha de 2, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho 7 bloquinhos. Na letra B, eu tenho empilhados aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bloquinhos. Na letra C, 1, 2, 3, 4. Atrás desse aqui tem mais um, 5, 6, 7, 8, 9. Também tem 9 bloquinhos. Na página 135, questão de número 3, determine o volume de cada um dos paralelepípedos, considerando o bloco como uma unidade medida de volume. Então, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 6 bloquinhos no comprimento. A largura, a base tem 3. Na altura, também 3. Então, calculando o volume, 6 vezes 3 vezes 3. Então, o volume é igual 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Então, nesse paralelepípedo, tem 54 cubos. A letra B, 1, 2, 3, 4. Na largura, 2. E na altura, 5. Então, para calcular o volume, nós multiplicamos essas medidas entre si. 4 vezes 2 vezes 5. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, aqui na letra B, no paralelepípedo B, tem 40 cubinhos. A letra C é um cubo, né? Cubo tem medidas iguais. 3 por 3 por 3. Então, para determinar o volume, eu posso fazer 3 elevado ao cubo, que é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, tem 27 cubinhos. Na questão de número 4, usando cubinhos iguais, representado ao lado, Larissa deseja construir um cubo cuja aresta mede 4 centímetros. Quantos cubinhos são necessários? Bom, se cada cubinho tem aresta medindo 2 centímetros e ela quer um medindo 4,
Então, eu posso fazer 4 vezes 2, ou 2 vezes 4, que eu descubro a quantidade de cubinhos necessários. Então, ela vai precisar, né, de 8 cubinhos para fazer um cubo maior de aresta 4 centímetros. Na questão de número 5, Jorge está armazenando peças cúbicas em um recipiente com formato de paralelepípedo. Veja ao lado as peças já armazenadas. Nós temos aqui um paralelepípedo em acrílico e Jorge já armazenou alguns aqui dentro. A partir desse desenho, vamos responder as questões. A. Quantas peças cúbicas Jorge já armazenou no recipiente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, já armazenou 13 peças. Na letra B, determine o volume interno desse recipiente, considerando cada peça cúbica como unidade de medida de volume. Bom, então vamos contar os cubinhos aqui no comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui cabem 7, foram colocados 7 cubos. Na largura, 1, 2, 3, 4. E na altura, 1, 2, 3, 4 também. Então, comprimento, largura e altura. Para fazer o volume, eu vou multiplicar essas dimensões entre si. 7 vezes 4 vezes 4. Então, volume, 4 vezes 7 vezes 4, 28. 28 vezes 4, 112 cubinhos. Ou peças, né? Aqui, nesse caso, ele está falando de peças. E, por último, para terminar, na letra C, quantas peças cúbicas ainda precisam ser armazenadas para encher completamente o recipiente? Bom, o recipiente cabe 112 peças. Menos as peças que já tem lá dentro, que são 13, quer dizer, então, que me falta 99 peças para preencher completamente esse recipiente. Bom, então aqui a gente conclui a matéria dessa aula e a matéria também para as avaliações do terceiro ciclo que acontecerão na próxima semana. Lembrando que no bloco 4, a matéria vai até a página 135. Um bom final de semana, até a próxima aula.